não é mais do que o volume, não é mais do que o volume, do objeto. E fiz essa experiência com elas e acho que resultou, porque ouvi vários comentários a dizerem: ah, por isso quando eles fazem aquele, aquela observação é porque estão a fazer a conexão entre a parte visual e a matemática envolvida. Show de bola, muito legal, Andréia. E como foi o feedback dos alunos? Eles gostaram, acharam diferente? Sim, eu acho que eles gostaram, pelo menos estavam entusiasmados em participar. Eu tirei algumas fotos, não sei se tem interesse ou não. Sim, acho que você pode colocar no nosso grupo, aí todo mundo consegue Ok, visualizar. ok, Obrigada, ok. Andréia. Tá bom. E aí, gente, alguém mais? Joana Pereira, Joana Pinto, não? Ainda não deu tempo, né, gente? Eu, eu no oitavo ano estou a dar monómios e polinómios. E a única coisa que eu consegui utilizar em termos de matemática visual, não é? Foi utilizar as cores para eles verem a multiplicação de um polinómio e o outro por causa da distribuição e ver que aquele termo é do primeiro polinómio e o outro é do outro polinómio pelas cores. Foi a única. Não tirei fotografias, mas foi a única maneira que eu consegui utilizar a matemática visual, não é? Com as cores. Posso eu? Não fiz nenhuma atividade, pensei nisso para o nono ano, mas o manual do nono ano, nós neste momento estamos a dar os ângulos em quadriláteros inscritos, em circunferências e por aí fora, e os próprios manuais já fazem esse relacionamento dos ângulos que são iguais com cores, e portanto já estava lá, não fiz nada extra, está bem? Tudo bem, Joana. Obrigada, Joana Pereira, também. Elsa, vocês conseguiram? Eu ainda não apliquei. Tive a dar teste esta semana e automaticamente foram as aulas para preparar o teste. Foram aulas de revisões. Entendi. Tudo bem, gente. Quem não conseguiu, a gente entende por conta do tempo, né, de vocês, por conta do que vocês já estavam planejando, né, os planejamentos também. Mas, assim, eu sugiro que vocês deixem no radar, né? Vocês estão tirando um tempo na semana de vocês para estarem aqui com a gente, né? Um tempo bem rápido, inclusive. E eu sugiro que vocês deixem no radar de vocês para possibilidades de aplicação, né? Talvez no próximo planejamento, quando for coerente para vocês no sentido de aplicação. Tá bom? Se mais alguém quiser deixar o relato aqui, é só me chamar, tudo bem? Deixa eu ver quem está por aqui com a gente. Catarina, Diana, o Jorge, La Salete, Maria João, Ricardo, e tem um prof aqui, Comunhão Interparoquial. José Pedro Novaes. Prazer em lhe conhecer, José. José é meu, obrigado. Então, pronto, gente. Então, se vocês tiverem alguma coisa, coloquem no grupo também imagens, né? Enfim, conforme vocês forem fazer. Dessa forma, a gente, então, vai passar para a próxima etapa, tá? Que é para falar agora um pouco sobre a introdução do tema. Então, a nossa perspectiva hoje é falar sobre metodologias imersivas de uma maneira mais prática, né? Trazendo elementos do Geometa, que foi o que eu falei para vocês no início. Para a gente iniciar todo mundo na mesma página, vocês já sabem disso, mas é bom reforçar sempre, né? Que as metodologias de ensino, elas são fundamentais para a gente conseguir desenvolver, né? Colocar em prática toda a nossa organização, a nossa proposta educacional, a nossa perspectiva, né? E as metodologias, elas são ali os estudos dos métodos, né? Elas trazem junto a si um conjunto de técnicas, de estratégias, de possibilidades mesmo, né? E ferramentas para a gente aplicar a nossa
prática pedagógica, né? A nossa aula de uma maneira que seja eficiente, que traga sentido e que a gente consiga alcançar o nosso objetivo educacional, né? Que é fazer o aluno ter aquelas habilidades, ali, desenvolver habilidades específicas. Então, a gente trouxe essa imagem aqui do lado esquerdo, com as ações, né? Então, você vai semeando ali, você vai traçando ações no percurso para você alcançar o seu objetivo principal, que é o objetivo pedagógico. Então, nessa perspectiva, as metodologias, elas são diversas, né? E, para isso, nós precisamos sempre estar de olho no contexto daquele aluno. Então, hoje em dia, nós temos um contexto educacional, nós temos uma perspectiva, um perfil de aluno que é muito diferente dos alunos lá do início dos anos 2000, ou dos alunos do século passado, né? Nós temos um outro perfil de alunos. E, ao longo da história, as metodologias, elas foram sempre se adaptando com o contexto social, tecnológico, né? O contexto ali sempre do meio, as metodologias foram se adaptando, e elas mudaram bastante, né? E com isso a gente consegue pensar, por exemplo, que uma metodologia utilizada há anos e anos atrás, né? Possivelmente, pouco provável que daria certo hoje em dia, né? Então, as metodologias, elas são divididas em várias abordagens, né? Como tradicionais, inovativas, inovadoras, enfim, tem vários encaixes que a gente vai classificando essas metodologias, né? A gente até trouxe um exemplo aqui da forma como os gregos aprendiam, né? De focar no desenvolvimento integral do ser humano, formação política, enfim, eles tinham um perfil, uma metodologia na época que atendia a um perfil social daquele momento, daquele contexto, né? E hoje em dia nós estamos em outro contexto, né? E mesmo assim a gente ainda vê, por exemplo, eu vejo aqui quando eu vou para a sala de aula, que muitos professores ainda estão presos a uma abordagem que pouco explora as potencialidades e o contexto dos nossos alunos e esse perfil, né? Facilmente não atende esse perfil dos alunos, que são alunos nativos digitais, que têm ferramentas e informações mais abrangentes, né? Mais acessíveis, de fácil acesso. E aqui a gente pode definir, eu trouxe duas principais abordagens, categorias, vamos dizer assim, eu não gosto de falar categorias, mas duas principais categorias de metodologias, que uma são as metodologias de ensino tradicional, que enfatizam principalmente a transmissão, então já tem o conteúdo sistematizado, e o professor que está à frente daquela sala, né, ele transmite, ele repassa informações para os alunos e faz com que esses alunos pratiquem aquilo, né? Repitam, memorizem, né? Então, a gente está numa espécie, aqui, quando a gente está lidando com o ensino tradicional, né? Nós estamos lidando muito com repasse de informação, transmissão de conhecimento, né? E o referencial teórico, mais ou menos, se baseou muito nas teorias behavioristas, né, do comportamento, no processo de ensino-aprendizagem, a de Skinner, que também trata essa perspectiva psicológica ali do comportamento humano. Então, as teorias tradicionais, elas são muito ligadas a essa transmissão do conhecimento, né? E aqui embaixo eu trouxe para vocês alguns exemplos, como as aulas expositivas, são uma metodologia, fazem parte de uma metodologia tradicional. Eu não estou aqui falando que elas são ruins, ao contrário, elas vêm dando resultados positivos desde sempre, né? E a ideia é que a gente não use essas metodologias isoladas, de maneira solitária, né? É que a gente consiga mesclar metodologias que melhor façam o processo de ensino e aprendizagem dar certo, ocorrer de maneira eficiente, né? Pessoal, eu vou abrir aqui o chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar aqui no chat que eu estou de olho, tá? Bom, outra metodologia também de ensino tradicional são as metodologias por repetição e memorização, né? Quando a gente falou na aula passada sobre o matematicando, ele
traz a gamificação, que é uma metodologia ativa, e ele traz também um pouco de metodologia tradicional, com a perspectiva de memorizar, né? Então, você tem ali a vinculação da pergunta e da resposta com a mesma cor, e você vai memorizando aquilo, pá, 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 até que chega um momento em que você, o aluno, né, não você, já vão ali fazendo isso de uma maneira mais sistematizada, mais automatizada até, e rápida, né, vão usando ali a lógica. Então, essas são algumas metodologias tradicionais. Do lado direito, eu trouxe aqui para vocês algumas chamadas de inovativas. Esse termo inovativo, metodologias inovativas, que provavelmente vocês já ouviram por aí, ele vem de uma autora, que é a Andrea Filatro, duas autoras, Andrea Filatro e Carolina Cavalcante, que elas escreveram um livro chamado Metodologias Inovativas, que elas vão fazendo a junção e a costura, né, a amarra de várias metodologias ativas, ágeis, imersivas, analíticas, elas vão fazendo a costura disso e elas vão falando para a gente que essas metodologias todas que a gente tem ouvido cada vez mais serem faladas, né? Elas fazem parte de um grande campo, que são as inovativas, né? Então, cada uma delas desempenha ali uma perspectiva, né? Um papel diferente, mas que enxerga a educação de uma única maneira. De uma única maneira, não, num único viés, né? Num único caminho, que é colocar o aluno no centro do aprendizado, né? Então, o que no tradicional a gente falava de transmissão, aqui no inovativo ou no ativo, nós vamos estar falando de construção. Então, o professor vai construir junto com o aluno uma perspectiva, né, através de atividades práticas, do construtivismo, de engajamento, né? Tudo isso utilizando tecnologias também, caso seja viável para o professor, não que o inovativo esteja vinculado à tecnologia, ao contrário, mas, se possível, utilizar tecnologia, porque a tecnologia está disponível no contexto desses alunos, né? Então, a ideia dessas duas vertentes eu trouxe aqui para vocês justamente para a gente analisar juntos, né? E não é usar separado, é usar tudo que há de bom, né? Tudo que há de bom em cada uma delas para fazer o melhor processo de aprendizagem ali ocorrer na tua sala de aula, que é o nosso principal, a gente conseguir fazer com que os alunos aprendam. É isso, tá? E nas inovativas, nós temos uma que nos chama atenção por conta da utilização de ambientes virtuais, né? Que são as metodologias imersivas, né? As metodologias imersivas, eu vou falar daqui a pouco, mas elas promovem uma integração entre a teoria e a prática, a praxis, né? De uma maneira muito mais eficiente no cotidiano da educação, né? Isso é muito interessante. E aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide de aprendizagem construída pelo psicólogo William Glasser, pelo teórico William Glasser. Tem muita gente que discorda dessa teoria dele, mas tem muita gente que também acha interessante. Eu trouxe aqui para vocês avaliarem comigo. Vocês já ouviram falar dessa pirâmide de aprendizagem? Coloquem aqui no chat para mim, sim ou não. Não? Professor José, não. Meninas, vocês já ouviram falar dessa pirâmide? Coloquem aqui no chat. Não, não, não. Que bom. Então, eu vou mostrar uma coisa nova para vocês. Essa pirâmide, ela diz o seguinte para a gente. Mira, tu aprendes X% se você assistir uma aula, né? Então, eu estou aqui na sala de aula e o meu professor está falando. Eu vou conseguir aprender o conteúdo, sim. Vou conseguir. Porque ele está transmitindo, ele está falando, ele está repetindo, está usando técnicas ali de comunicação comigo, né? Enfim, eu vou conseguir aprender. Só que eu conseguiria aprender mais
se eu fizesse isso em conjunto com a leitura. Então, eu vou ler e vou, ao mesmo tempo, ali ouvir, ou eu já li o material e agora eu estou só ouvindo a outra perspectiva do professor. Se eu juntar essas duas formas de aprendizagem, eu consigo captar melhor a essência daquele conteúdo. E assim por diante, né? O William Glass, ele começa aqui no topo falando que a gente aprende menos se a gente só assistir uma palestra. A gente aprende 10% mais se nós conseguimos fazer isso alinhado a uma leitura. 20% se nós conseguimos utilizar recursos visuais, né? Então, a matemática visual, ela se encaixa aqui, ó. O visual alinhado às outras técnicas, você consegue aprender mais, absorver mais conteúdo, utilizar mais o potencial do teu cérebro, outras áreas que vão fazer essas conexões, essas sinapses, né? Então, a ideia do William Glass é falar que você aprende mais se você utilizar várias em conjunto, né? Aí tu tem mais chances de absorver esse conhecimento. Aqui no topo, na base da pirâmide, né, que a gente aprende mais, ele fala que se você fizer tudo isso junto a ensinar o outro. E aí que entra uma metodologia que é super legal, que é a aprendizagem por pares, né? Então, quando você troca, eu aprendi um negócio novo, eu aprendi a pirâmide de aprendizagem do William Glass. E aí eu vou falar com a Joana Pinto sobre essa pirâmide, ela vai me dar a perspectiva dela, e a gente vai começar a trocar, e eu vou conseguir absorver melhor, né? Então, eu, por exemplo, eu aprendo melhor quando eu ensino alguém. Então, essa é uma técnica entre pares, né? A gente vai somando os conhecimentos, as técnicas para absorver melhor aquele conteúdo. E a aprendizagem imersiva, ela se encaixa nessa base da pirâmide, né? Porque você vai interagir, você vai ter recursos visuais, você vai colaborar com os outros, você vai construir esse conhecimento, né? Então, para vocês verem que quanto mais estímulos nós tivermos aqui, a gente vai conseguir aprender melhor. Os nossos alunos vão conseguir aprender com mais viabilidade, talvez, tá? A gente sempre gosta de introduzir a perspectiva da aprendizagem imersiva com essa frase do Camus, que é um teórico aí existencialista, né? Ele tem livros muito interessantes sobre a perspectiva da filosofia humana, né? Enfim, da construção social mesmo. E a gente traz essa frase para vocês refletirem, que é: não se pode transmitir experiência, é preciso passar por ela. Então, Camus, ele fala que a minha experiência ela é individual. Mesmo que eu fale para a Joana sobre a minha viagem para o interior do Pará, aqui no Brasil, né? Se eu falar para ela da minha experiência com a comunidade ribeirinha, as crianças que saem da sala de aula e se jogam nos rios, se eu falar para ela isso, ela vai falar: caramba, legal, mas não vai ser tão assim profundo para ela isso, né? Mas quando eu faço com que a Joana experimente isso, né? Que ela veja com os olhos dela, através de um óculos, através de uma vivência, através de um vídeo, colocando a Joana lá na comunidade ribeirinha, ela vai ter aquele sentimento, né? Ela vai realmente ter um significado ali com aquela experiência. Então, Camille, ele faz essa conexão que a gente achou interessante no momento de falar de metodologia imersiva. Eu gostaria agora de propor uma atividade rápida para vocês. 2 minutos. Coloquem no Google, deem um Google, abram a pesquisa de vocês e me tragam uma curiosidade sobre metodologia imersiva. Pode ser qualquer coisa, um exemplo, o que é, qualquer curiosidade que vocês encontrarem, coloquem aqui no chat para mim. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem essa pesquisa.
Mira, eu queria colocar uma imagem, não consigo colocar aqui. Posso colocar no WhatsApp? Pode sim, que eu dou um olho lá. Legal. Show de bola, gente. Adorei essas imagens. Da Joana e Abril. Legal, gente. Raquel, Márcio, La Salete, Ricardo. Legal, show de bola, gente. Adorei. Daqui a pouco eu vou ler com mais calma as curiosidades de vocês. Mas tudo que vocês colocaram aqui faz sentido, né? Na construção, eu vi aqui a questão do comportamento, né? Do foco, da realidade virtual, dos vídeos em 360, games. De fato, tudo isso são propostas ali das metodologias imersivas, né? Para a gente continuar aqui, eu vou fazer também um panorama geral com palavras-chave do que são essas metodologias, né? As metodologias imersivas, elas são abordagens, são técnicas de você levar para a sala de aula propostas que tenham sempre a utilização de momentos, de ambientes, que tenham uma proposta de prática, de construção, de aprofundamento, né? Quando a gente fala até em imersão, a palavra imersão, quando a gente traduz do latim, né? Ela quer dizer que é você mergulhar em um ambiente que contenha líquido. Essa é a etimologia da palavra mesmo, imersão. E quando a gente transpõe isso para o ambiente educacional, a gente quer dizer de aprofundar conhecimentos de uma maneira prática, né? Então, é colocar o aluno para andar na Lua através da realidade virtual, né? É quase impossível o aluno ir lá e pisar na Lua. Então, a ideia é você propor essas experiências interativas através de ambientes que podem utilizar tecnologia, tá? Então, com isso, as metodologias, elas promovem uma experiência mais envolvente, mais profunda do aluno, do indivíduo, com o objeto de conhecimento, né? Alinhando teoria à prática. Então, é muito viável você fazer isso, porque os alunos, eles ficam engajados, eles ficam motivados, né, com essa aprendizagem experiencial, eles experimentam e aí sim eles conseguem fazer as conexões com o conceito, os conteúdos, enfim, através também do visual. É legal também a gente olhar para a metodologia imersiva como uma metodologia que vai te permitir personalizar e adaptar situações. Então, por exemplo, eu queria muito levar a minha sala de aula, todos os meus alunos, para visitarem Paris, para visitarem a França, porque nós estamos fazendo aqui uma aula de artes, integrada com história, integrada com geografia, e eu queria muito levá-los lá. Mas eu não vou conseguir levar, porque por falta de recurso, de trabalhão, né, o tempo que vai dar. Então, eu posso adaptar essa aprendizagem, essa atividade que eu estou propondo para um ambiente virtual, no qual eles vão estar na sala de aula, seguros, né, e só utilizando ali essa experiência. Tem um aluno com algum tipo de deficiência, consigo adaptar. Tem algum aluno com dificuldades de aprendizagem, vou conseguir adaptar, verificando ali com ele a melhor forma, como ele aprende melhor, né? Então, essas possibilidades, elas são todas viáveis dentro do ambiente imersivo. Colaboração e interação social também são pontos chaves, e a aprendizagem, ela se torna imersiva, ela se torna experimental, ela se torna aprofundada, né? Então, as metodologias são ações, né, que você vai fazer, e que o aluno, ele vai ter uma perspectiva diferente quando ele for aprender, né? Quando ele for interagir, desculpa. Aqui nós trouxemos também para vocês
alguns ambientes que são imersivos, né? Alguns ambientes que são virtuais e que são imersivos, porque tem ambientes virtuais que não são imersivos, né? Mas aqui o primeiro exemplo é a realidade virtual. Realidade virtual, ela é a mais falada quando a gente procura alguma coisa de metodologia imersiva, né? Justamente por ela propor essa viagem, né? É você se sentir presente dentro de um espaço que está simulando alguma coisa. Então, a realidade virtual, ela trabalha com simulações, você vai simular um ambiente, você vai ter um vídeo ali, você vai simular uma situação no qual o aluno, ele vai, através de uma ferramenta, um óculos, ele vai poder entrar nesse ambiente virtual, né? E aqui a gente traz como exemplo para vocês o próprio Geometa, né? Que é o aplicativo que a gente vai trabalhar com vocês hoje. O Geometa, ele simula um ambiente de sala de aula que tem possibilidades de conexões com vídeos em 360, né? Vídeo da França, vídeo do Egito, vídeo de lugares que contenham uma estrutura ali formada com algum sólido geométrico ou com alguma figura geométrica, justamente para eles vincularem esses conhecimentos, tá? No visual. O segundo é a realidade aumentada. Na realidade aumentada, eu já estou trabalhando com a integração do que é real, do nosso espaço físico, e também de tecnologias em 3D, né? Então, essa integração entre o real, o físico e o virtual, né, é uma realidade aumentada ou ampliada, né? Como a gente também, às vezes, vê por aí. Então, a R, ó, como aqui vocês estão vendo na imagem, o aluno está segurando um celular, um aplicativo Geometa aberto, e ele está mirando aqui no robozinho, e esse robô ganha vida no celular dele. Então, ele está ampliando essa realidade. Isso também é uma forma de imersão, né? Porque você está interagindo ali com aquele objeto, então você acaba se sentindo conectado com aquilo, isso é imersão. Já a gamificação, ela já é um processo também de imersão, né? Os ambientes virtuais de jogos, geralmente eles são imersivos. Por quê? Lá dentro, você constrói o seu avatar, você se sente presente naquele ambiente, né? Você muitas vezes tem objetivos a cumprir ali dentro, né? Então, isso já te deixa mais vinculado àquele jogo. Então, tudo que te faz gerar essa conexão, esse aprofundamento dentro de um espaço virtual, ele é um ambiente imersivo, né? Então, pode ser desde um óculos, desde um vídeo em 360, até um jogo, até essa interação aí da realidade aumentada, são situações que promovem um sentimento de imersão. Porque a imersão, ela é um sentimento, né? Eu posso ter aqui o melhor jogo do mundo, mas se eu não quiser acessar, não me sentir conectada com aquilo, eu não vou ter o sentimento de imersão, tá? Então, a imersão, ela é um sentimento de presença dentro de um espaço virtual. Bom, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Tá tudo bem até aqui, gente? Coloque aqui no chat, caso tenha algum problema. Eu trouxe para vocês também 3 características da metodologia imersiva, da aprendizagem imersiva, né? A primeira delas é o ambiente imersivo ter uma fidelidade representacional. O que isso quer dizer? Eu estou falando sobre o Egito. Vamos supor que o meu aplicativo, eu quero que os meus alunos tenham uma imersão no Egito. Eu vou pegar um vídeo do Egito e eu vou colocar aqui no óculos para eles assistirem. Mas se esse vídeo do Egito realmente não tiver, esse ambiente do Egito não tiver fazendo conexão de fato com o Egito de verdade, né? Se não for um vídeo, se for um ambiente simulado, ele não vai ter uma fidelidade representacional, né? Então, é o sentido de você está interagindo com um leão digital, esse leão tem que ser semelhante ao real, né? Ou fazer sentido naquela proposta. Essa é a fidelidade de representação, né? De representar algo real em um espaço virtual. O segundo é a interação do aluno, né? O aluno, ele precisa interagir com aquele espaço, não só com o espaço,
mas também com os seus pares, né, com o professor, a interação de usuário e aplicação, né? Tudo isso também promove ali a aprendizagem imersiva. Então, essa é uma característica, o ambiente ele ser interativo ou promover alguma interação, seja do aluno com o objeto, do aluno com outro aluno, do aluno com o professor, né? Essa interação, ela precisa ocorrer. Se for só o aluno passivo assistindo alguma coisa, isso não é imersão, tá? Isso não é aprendizagem imersiva. 3. Construção da identidade. Como eu falei para vocês, muitos jogos, eles têm essa questão do avatar, né? O avatar, ele é a tua representação. Então, eu vou fazer o meu avatar e o meu avatar, ele vai ser colocado naquele espaço para interagir por mim, né? Vai ser controlado por mim. Esse avatar, ele faz com que a gente se sinta cada vez mais presente naquele espaço virtual. Isso traz aquilo que eu falei para vocês também, a questão da sensação de presença, né, que é muito vinculada ao sentimento de imersão. Então, a construção da identidade, ela é importantíssima também para a gente se sentir parte daquele ambiente virtual, tá? E na educação, como é que as metodologias imersivas elas funcionam? Né? Elas dão conta de atender isso. Através de práticas, então, elas facilitam a prática das atividades em um ambiente mais controlado. Né? Por exemplo, essa abordagem permite a visualização de objetos e experimentos de ciência sem serem laboratórios físicos. Né? Então, o aluno ele pode ver objetos, ele pode fazer experimentos em um ambiente virtual, que é mais seguro. Eu posso fazer também uma viagem internacional com os meus alunos através do óculos, sem ter que, de fato, tirá-los da sala de aula, né? Então, permite essa abertura de interações mesmo. Interatividade com os conteúdos também, né, por conta da imersão, o engajamento. Vocês percebem que os alunos, quando a gente traz alguma coisa nova para a sala de aula, os alunos eles ficam super motivados, engajados, se for uma coisa que seja interessante para eles, né? Então, esse engajamento com aquele conteúdo, ele vai ser um grande propulsor do aprendizado, né? Então, ele vai se sentir motivado, ele vai querer fazer, ele vai querer interagir, e isso, consequentemente, vai fazer com que a aprendizagem ela venha com muito mais facilidade. Explicação de conteúdos complexos de forma visual. Isso aqui também é muito complicado, porque os professores, às vezes, precisam passar para os alunos conteúdos que são muito abstratos, né? Que é difícil a gente desenhar aqui no quadro e fazer com que os alunos entendam aquilo. Porque é a primeira vez que os alunos estão lidando com aquele conceito, né? É difícil para eles gerar uma conexão rápida. Então, a realidade virtual, as metodologias imersivas, elas podem te ajudar nisso, né? Você pode pegar um vídeo, um aplicativo que demonstre para vocês como as células são compostas, né? Como não sei, a Torre Eiffel foi construída, não sei. Então, elas podem simular situações no quais os alunos eles consigam visualizar com muito mais facilidade, como é o caso da geometria. Os sólidos geométricos, a geometria espacial, ela é muito difícil de ser desenhada, né, de ser mostrada, só se você tiver um software, alguma coisa assim, ou habilidades artísticas também para desenhar os sólidos, mas ela se torna mais compreensível quando você leva isso para o campo visual, né, quando você mostra para ele todos os lados, todas as faces de um cubo, por exemplo, né, você consegue fazer essas interações no ambiente virtual. Bom, vocês têm alguma dúvida até então? Só estou vendo a cabecinha de vocês balançando. Gente, a gente já está encaminhando aqui para a parte prática, tá? Aqui nós trouxemos também para vocês algumas dicas de etapas, né, da aprendizagem imersiva. Então, primeiro, a gente sempre fala que
que a imersão, ela não pode ser o processo todo. Você não pode começar a sua aula já levando o óculos para ele, já levando a imersão no ambiente virtual, porque ela é a parte de um processo, né? Então, primeiro você vai introduzir aquele conteúdo com os alunos. Quando eles já estiverem tranquilos naquele conteúdo, aí sim você vai utilizar o processo de construção. O processo de construção, ele vai ser o aprofundamento daquele conceito, né? É o momento em que você vai utilizar ferramentas, o que tiver ao teu dispor aí, para você fazer com que aquele conteúdo ele seja mais aprofundado. Aqui é a nossa sugestão, a metodologia imersiva, né? Ou seja, você levar ferramentas imersivas para eles. Um óculos, um aplicativo, um jogo, enfim, o que você preferir de atividade, é nesse momento da construção, que é o aprofundamento, que você vai inserir. E no final, você vai fazer um diálogo. É aqui que você vai coletar feedback, o que deu certo, o que não deu certo. Se os alunos aprenderam, você pode fazer uma avaliação de desempenho com eles, se todo mundo entendeu aquele assunto, né? É o momento em que você vai coletar, você vai ouvir, né? Você vai coletar informações. Esses aqui são os passos. Aqui também, nós trouxemos a nossa sugestão metodológica, né? Quando nós vamos para a sala de aula, aplicar o Geometa, a gente sempre faz uma avaliação inicial com esses alunos, para a gente entender a que ponto eles estão naquele conhecimento, daquele conteúdo. Depois disso, nós fazemos uma aula assim, de recapitulação de conceitos, né? A gente vai conversando, vai fazendo conexões com eles, aqui sempre alinhado ao que o professor está propondo, né? Ao que a gente já vinha propondo antes. No meio, ali depois da aula, nós vamos para a imersão com o Geometa, com o aplicativo, com o óculos. Porque, como eu falei para vocês, a imersão, ela tem que ocorrer como um ponto, uma etapa do teu processo. Ela não pode ser o início, ela não pode ser o fim, ela tem que ser uma etapa. Ali no meio, principalmente, que vai ser de consolidação de conteúdo, tá? Então, essa é a ideia aqui da experiência prática. E, por fim, nós fazemos sempre uma avaliação de feedback, uma coleta final ali para a gente entender se teve algum impacto, se foi bom, se não foi, se os alunos gostaram, né? A gente usa essa estrutura metodológica para entender esse processo. E aqui nós vamos sugerir para vocês como ferramenta, como processo mesmo, como estratégia para vocês utilizarem a metodologia imersiva, o Geometa, né, que é um aplicativo de realidade virtual e aumentada, que você tem vou mostrar aqui para vocês o vídeo, que vocês vão ter ali um ambiente virtual, no qual os alunos eles vão fazer interações, né, vão conseguir também fazer conexões do conteúdo da geometria plana espacial com esses objetos reais, né, como as estruturas, por exemplo, as construções, né, eles vão conseguir ver isso alinhado a paisagens reais de uma maneira imersiva, né. Então, o Geometa, ele funciona mais ou menos como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Se vocês ainda não têm o Geometa instalado, instalem, por favor, no celular de vocês. Eu vou mandar aqui o link do Geometa. Deixa eu ver se está disponível para vocês. Eu acredito que sim, está disponível para o mundo todo. Vou mandar aqui o link no chat para vocês rapidinho. Pronto. Quem não tiver com ele instalado aí, instale. Enquanto vocês estão instalando, eu tenho uma dúvida. Inclusive, acho que o Márcio pode até me responder. Se todos estão com o livro Geometa e com o óculos.
de realidade virtual? Não, Não, Mira, ele não tem a quantidade para todos. Ficaram não 20, tem. tem 20 unidades na área de educação 5.0 do AlphaCop, do Miriti Board, tem 20. E os manuais são dois, só ficaram 2 a 3 matematicando e geometra. Estão numa Entendi, área, né, obrigada. para consulta. Não, como é a primeira atividade com o colégio, ainda não é o momento de ter per capita. Tudo bem. Mas tem lá para demonstração e para degustação. Legal, Márcio, obrigada. Então, eu vou deixar aqui só a dica para vocês, tá? Eu vou mostrar o passo a passo. E quando vocês tiverem oportunidade, né, lá na escola, vocês podem fazer as interações, tá? Antes de levar isso para os alunos de fato, é sempre bom que os educadores, os professores estejam cientes já, né? Estejam já inteirados ali com as ferramentas. É por isso que a gente gostaria de pedir para vocês testarem de fato essas ferramentas. Bom, então deixei o link, baixem o Geometa. E o Geometa, ele é um aplicativo muito interativo. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês e vou falando ao mesmo tempo, tá? Vou tirar aqui o áudio. O Geometa, primeiro você vai criar esse avatar aí na página inicial, né? E ele é todo interativo com esse ícone, essa mira, né? Essa mira que tem aí no meio. Você vai só posicionando ela em cima dos botões e ela vai gerando ações, né? Então, não precisa o aluno ou você ficarem tocando na tela. É desnecessário, é só você ir mirando ali e vai acontecendo as ações. Quando você cria o seu avatar, você vai para esse ambiente de sala de aula, que tem várias figuras geométricas. Ó, tem o Gabriel, tem outros alunos que podem entrar também na mesma sala. Isso é uma atualização que a gente ainda vai fazer, tá? E a ideia é capturar uma figura geométrica plana, a priori, tá? Inicialmente. Colocou aí, você vai testar esse conhecimento, né? Então, testei o meu conhecimento, você acertou. Agora você vai ganhar uma passagem para você conhecer alguma construção, algum lugar que tenha essa figura geométrica. E aí ele foi para o Egito, né? Que são as construções das pirâmides, que tem aí o triângulo, né? É triangular, é uma figura triangular, piramidal, e ele vai entendendo o conceito, ali ele vai lendo, né? Essa é a primeira trilha. Dentro do aplicativo tem várias trilhas. Começa por plano, agora ele vai pegar uma figura geométrica espacial, que corresponde a essa plana, né? Que é a pirâmide. E aí ele vai abrindo espaços no mapa. Ó, pegou a pirâmide agora, que é a conexão com o plano. Testou o conhecimento. Quantas faces de forma triangular possui a pirâmide que você trouxe? E aí ele ganhou esse brindezinho, que é em NFT, né? Que são esses robozinhos, para ele ir para outro espaço. Então, aí ele vai seguindo nessa trilha também, até ele alcançar, desbloquear todos os locais no mapa. Então, aqui começa com o triângulo, né? Se ele começar pelo triângulo, ele vai ter que completar com a pirâmide. Se ele começar com o quadrado, ele vai ter que completar com o cubo. E ele vai para um lugar que tem uma construção em formato de cubo, né? Se ele começou com um círculo, ele vai ter que ir para a esfera. Então, sempre fazendo essas vinculações, né? A Joana falou que o app Geometria e Matematicando não estão disponíveis para todos os telemóveis. Joana, Já eu vou tínhamos falado mandar. disso na última sessão, faz os 8 dias, e ficaram de enviar algo E não enviaram, né? ir aceder. E eu não consigo nos meus, portanto. Nem numa aplicação, nem noutra. Tudo bem, Joana. Estou ouvindo.
Estava a perguntar se eu sou a única a não conseguir. Ah, sim. Acredito que não, Joana, realmente. Até em alguns aplicativos celulares nossos aqui, smartphones, a gente também está com esse problema. Mas nós temos os APKs, né, que são aqueles aplicativos que não estão na loja. E aí eu vou mandar para vocês, eu prometo que eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Então, quando terminar essa aula, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar no grupo, tá bom? Isso, Eu foi, prometo. foi justamente isso que a professora Joana Obrigada. falou, é o APK. Foi o APK mesmo que ficou de ser enviado lá no aplicativo, ou lá Tá bom. no grupo, tá? Quando Eu vou fizeres já. isso, já atende o que ficou em falta da aula anterior. Perfeito. Obrigada, Márcia. Obrigada, Joana. Então, eu vou mandar, prometo. Não precisa. Eu acho que a Thalia esqueceu de mandar na semana passada, mas nós vamos mandar essa semana. Então, a ideia que a gente propõe aqui para vocês, já que vocês ainda não estão com o aplicativo, nem com os óculos aí, né? Então, a gente pode deixar para dever de casa, né, para vocês experimentarem, depois a gente faz um feedback com vocês. Então, a ideia é que vocês criem um avatar no aplicativo, né, capturem a figura, que nem vocês viram no vídeo, depois solta lá na mesa do professor, aqui, ó, e aí vai aparecer uma pergunta. Você vai responder essa pergunta de maneira correta, e aí sim vai abrir o mapa para você escolher um dos pontinhos vermelhos para você viajar. E aí, lá nessa viagem que você vai fazer, você vai conseguir visualizar as figuras, vai conseguir ler alguma informação sobre, e depois você retorna para o espaço para alcançar uma outra trilha. Então, é esse processo. É um processo que vai se repetindo até você conseguir visitar todos os lugares do mapa, tá? Esse é o objetivo do Geometa. O Geometa também, ele tem. Deixa eu só voltar aqui, desculpa, gente. Ele tem realidade aumentada. Então, aquele vídeo que nós vimos, ele é de realidade virtual, né? São a simulação de um ambiente. E ele também tem a possibilidade de você fazer uma experiência com realidade aumentada, né? Realidade aumentada, como eu falei para vocês, ela é a integração do que é real e também de objetos tridimensionais, de objetos virtuais ali, que nem eu estou mostrando aqui no gifzinho da moça colocando, através de um celular, colocando uma plantinha, um vaso com uma planta na mesa dela, né? Então, essa é a ideia da sincronização. E no vídeo que eu vou mostrar agora, vai aparecer para vocês como é que isso funciona no Geometa. Pronto, então na página inicial lá do Geometa, você vai ver que tem a opção de metaverso e tem a opção de realidade aumentada, que está como AR, né? Augmented Reality, alguma coisa assim. E aqui no nosso livro, no nosso manual, nós temos várias figuras que são interativas, né? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Ó, tem várias figuras que são interativas, todas que têm esse ícone azul aqui, ó. Todas elas são integradas ao aplicativo. Ah, Mira, mas eu quero ver um leão na minha mesa. Eu vou conseguir pelo Geometa? Não, porque são só as figuras que tem aqui no manual, tá? Se você quiser ver um leão, aí eu vou te dar uma dica externa, que é do Google. Quando você pesquisa naquela barrinha do Google, algum animal, né, ele te dá a opção de ver esse animal em realidade aumentada. E aí ele já te dá lá um veja em AR. Aí você vai conseguir ver, essa é uma dica minha para vocês. Bom, mas no Geometa são essas as opções, tá? Aqui também, se vocês estivessem já com o aplicativo instalado, eu ia fazer essa dinâmica com vocês, porque esse nosso robozinho, ele foi tirado diretamente do manual, aqui do Geometa, e vocês conseguem fazer interação com ele só apontando a câmera
do celular para essa tela, tá? Mas aí eu posso depois mandar para vocês as figuras e vocês podem imprimir ou testar no computador com os alunos de vocês, caso não tenha o manual para todo mundo, tá? Bom, para a gente já encaminhando aqui para o final, eu queria falar também para vocês que nós temos trilhas de aprendizagem imersiva para outras áreas, né? Não só para matemática. Então, como principal área do conhecimento para a gente é a matemática, né, por conta das dificuldades, nós temos o livro, temos o aplicativo, só que pensando nas outras áreas do conhecimento, nós estruturamos um livro que nós chamamos de trilhas, que são inspirações para os professores de aulas com uma proposta imersiva. Então, utilizando óculos de realidade virtual, utilizando toda uma estrutura de tecnologia, né, desde slide, você vai apresentar sua aula assim, tá aqui a template, pode fazer uma cópia. Depois, você vai utilizar os óculos com esse vídeo aqui, ó, tá aqui o vídeo também. Então, a gente tem essa proposta de trazer sempre os materiais e passo a passo para o professor se inspirar para construir a sua aula. Então, as trilhas, elas vêm organizadas por ano escolar, por unidade temática, objetos, objetivos, habilidades que vão ser desenvolvidas, né? Passo a passo e material complementar. Eu vou mandar para vocês esse material hoje, também quando acabar essa aula, lá no nosso grupo. Quem não tiver no grupo, eu vou também colocar aqui o QR Code, ó. É esse aqui, nós temos vários. É legal vocês acessarem essas trilhas para vocês se inspirarem, né? Talvez não caiba 100% na realidade de vocês aí em Portugal, tá? Porque nós fizemos muito pensando aqui na Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa, que segmenta a educação aqui no Brasil. Nós pensamos muito também na região amazônica, né? Então, a gente fez trilhas de aprendizagem que casassem muito com o que a gente está vivendo aqui, no nosso contexto. Então, talvez vocês precisem adaptar algumas coisas. Mas é legal para vocês se inspirarem, né? Tem muito material aí que vocês vão conseguir, tenho certeza, utilizar de maneira eficiente, tá? Então, eu vou mandar daqui a pouco para vocês o PDF lá no grupo e posso mandar também por e-mail, caso alguém não esteja no grupo. Ok? Bom, fiquem à vontade. Miriam, só uma contribuição. É bom que os professores comecem a interagir mais com as trilhas, porque elas ajudam no processo mesmo de ensino, e que nós estamos, junto com o professor Marco Bento e com a equipa dele, estamos fazendo a atualização cá para Portugal, né, para a realidade de Portugal, tanto a parte da curricular, né, a base curricular de Portugal, isso principalmente no Matematicando, está sendo já está a ser já adaptado, né, para a questão da base curricular de Portugal. E aí as trilhas também vão seguir isso. Mas já podem experimentar o que já está construído lá. Mas depois vão ter as todas para a realidade portuguesa. Muito legal, Márcio. Show de bola. Eu não sabia que isso estava acontecendo, mas que bom que está, que assim vocês vão conseguir ter um aproveitamento melhor com esse material, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente realmente pensou no nosso contexto, né, da nossa educação. Aí é muito legal ter essa equipe de parceiros, né, o professor Marco, enfim, todo o time, para fazerem essas adaptações com base na realidade de vocês. E se vocês também tiverem considerações a fazer sobre as trilhas, Mira, eu tive uma ideia assim, assado, seria legal, pode me mandar, eu estou lá no grupo, se você não quiser postar no grupo, quiser colocar no privado, pode me mandar que a gente conversa, troca uma ideia, porque a minha ideia aqui, né, é a gente gerar realmente uma grande comunidade educacional, né, pensando sempre em como fazer melhor e se ajudar. É muito legal a gente compartilhar ideias entre educadores, né? Porque aí a gente consegue ver o que é válido, o que precisa ser melhorado, enfim, toda essa estrutura. Só um complemento ainda mais, já que tocamos nesse assunto, a questão dos manuais. Então, tem alguns exemplares do manual do Matematicando e do Metaverso lá no colégio. Mas os que estão lá estão no português do Brasil. Mas já temos as versões do português de Portugal, que já foram feitas. Essa atualização ela foi toda já feita.
O que agora nós estamos no processo de gráfica quando tratamos do material físico. Mas ele já está todo já no português de Portugal. Mas o que está lá no colégio, no Alphacop, ainda está no português do Brasil. Mas lá na frente nós já vamos disponibilizar, e já é o momento mesmo da operação de disseminar realmente para todos, vai estar os manuais já todos no português de Portugal. Muito legal, Márcio. Uma ótima notícia, então, para nós, né? Para todos nós. E assim vocês vão ter mais facilidade mesmo, né? Na questão do acesso ao conteúdo. Obrigada, Márcia, por compartilhar com a gente. E eu também mandei aqui no chat, Andréia, o link do nosso grupo, caso você queira entrar. Tá bom? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que foi bem rapidinha, né? Mas que teve muita coisa, então eu estou até gravando aqui, caso vocês precisem rever alguma coisa depois. Nós estamos propondo como tarefa de casa para vocês, para que vocês promovam uma experiência imersiva com os alunos de vocês, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem com carinho em como inserir esse conteúdo no planejamento de vocês mesmo, né? A gente entende que é difícil, porque o professor tem que se organizar o quanto antes para poder aplicando ao longo do semestre, né? Mas se vocês puderem ir adaptando algumas dinâmicas e ensaiando colocar isso aos poucos, vai ser fantástico para a gente construir essa proposta de aprendizagem imersiva. Então, fica aí a tarefa para vocês, tá? Por favor, façam uma experiência com os alunos de vocês, utilizando realidade virtual aumentada, os manuais, o óculos, o que você quiser. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer isso, pode entrar em contato comigo, com a Bárbara, com a Thalia, com quem for, que a gente vai ajudar. Registrem esses momentos, que nem a professora fez e mandou aqui no grupo, né? Então, registrem, tirem fotos, coletem feedbacks, até para vocês mesmo entenderem se tá legal ou não tá, né? Então, para vocês avaliarem como é que tá esse feedback dos alunos. O terceiro ponto é para você montar algum registro para a gente, né? Como um documento, uma apresentação, alguma coisa que contenha a proposta que você fez e também as imagens, né? Então, só para a gente ter esse registro mesmo. E você pode mandar no grupo, fica à vontade para mandar lá no nosso grupo, mandar mensagem, tirar dúvida, enfim, o grupo ele é para comunicação, tá? Então, fiquem à vontade para usá-lo. E aí a gente encerra aqui a nossa aula com o preenchimento da avaliação, tá? A avaliação, ela é muito importante para nós gerarmos o certificado de vocês lá no final, tá? Vou mandar aqui o link, aqui no chat. Vou mandar aqui no chat o link da avaliação. Tem 3 perguntinhas, se não me engano, lá sobre o nosso assunto de hoje, sobre imersão, ambientes imersivos, enfim, para vocês fazerem essa atividade. E aí eu vou dar um minutinho aqui para vocês fazerem isso, tá bom? Pessoal, eu vou colocar os nossos materiais todos em uma pasta no Google Drive e vou mandar para vocês, tá? Que assim é mais fácil. Material de os aplicativos e também as nossas trilhas, tá? Para vocês terem esse acesso. Vou mandar aqui.
Pronto, vocês já estão preenchendo, gostei. Temos 7 respostas. Obrigada, Catarina. Joana também. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, tá? E também lembrar de que para vocês seguirem, né, a rede social do Time Fora do Tech, porque a gente está postando novidades, colocando as aulas, né? É muito importante ter essa conexão com vocês, né? E é isso, gente. A nossa aula de hoje era sobre aprendizagem imersiva. Se vocês precisarem de algum apoio, algum suporte, algum material, enfim, o que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de ter tocado essa atividade. E a gente se encontra em breve, certo? Márcio, você quer encerrar? Você quer falar alguma coisa? Não, tudo perfeito, Mira. Muito obrigado. Então é isso, gente. Fiquem bem. Vou encerrar a gravação aqui. E até